Bem-vindos ao canal Filmosofia, onde o cinema pensa e a filosofia sente. Eu sou LF de Oliveira. Na análise filosófica de hoje, nós falaremos sobre o filme Interestelar. Mas, antes de começar, já se inscreve porque esse vídeo vai explodir sua mente. Interestelar retornou aos cinemas em 2025, e isso é mais do que nostalgia, é uma redescoberta. Em um mundo cada vez mais incerto, a jornada de Cooper ressoa ainda mais forte nos dias de hoje. Seu relançamento é uma chance de experimentar na tela grande o que antes só sentíamos na alma. Estaria o futuro nos chamando de volta? O longa já foi amplamente analisado sob diversas óticas: ciência, tempo, amor transcendental e a busca pela sobrevivência. Mas o que ainda não foi dito sobre este filme? E se existirem mensagens ocultas que passam despercebidas? Hoje, vamos além da física e entraremos na filosofia de Interestelar, onde alguns temas profundos ainda não receberam a atenção que merecem. Aqui estão alguns deles. 1. O silêncio como linguagem cósmica. Enquanto muitos falam do som épico e imersivo de Hans Zimmer, poucos destacam o papel crucial do silêncio em Interestelar. O espaço é mudo, mas sua mudez carrega um peso imensurável, um significado que transcende a ausência de som. No vácuo entre as estrelas, reside não apenas a falta de ar, mas a presença de algo maior, a solidão cósmica, a insignificância humana diante da vastidão do universo e, paradoxalmente, a intensidade dos laços que nos conectam. As despedidas não ditas entre Cooper e Murphy ecoam nesse silêncio, transformando-se em memórias suspensas no tempo, como se cada momento perdido entre eles fosse amplificado pela ausência de palavras. O suspiro contido de Brand ao perceber que Edmund se foi há muito tempo não é apenas um instante de luto, mas uma aceitação silenciosa da inevitabilidade do tempo e do destino. Cada segundo de silêncio é um grito sufocado, um diálogo invisível entre personagens e cosmos, entre expectativa e resignação. O silêncio, interestelar, não é vazio. Ele é a reverberação daquilo que não pode ser expresso, o reflexo da consciência do universo manifestando-se em sua forma mais pura, o nada absoluto. Ele não apenas preenche os espaços entre as notas da trilha sonora, ele é, em si, uma melodia oculta, uma linguagem sem palavras que fala diretamente à alma. 2. O dilema ético da solidão. Dr. Man, Matt Damon, representa algo raramente explorado no cinema de ficção científica, a loucura provocada pela solidão absoluta. Ele não é um vilão no sentido tradicional, mas um reflexo sombrio do que acontece quando a mente humana é levada ao extremo. A vastidão do cosmos não apenas o isola fisicamente, ela corrói sua sanidade, desintegra sua identidade e reconfigura seus instintos mais primitivos. Em sua ânsia desesperada por sobrevivência, ele traz seus princípios, mente manipula, porque sua existência fragmentada já não é capaz de sustentar a razão. O medo supera sua moralidade, e a autopreservação se torna seu único credo. Ele acredita ser o melhor da humanidade, mas ironicamente se transforma em seu pior lado, a manifestação crua do pânico, da covardia e da ilusão de grandeza. Man é um espelho distorcido do que Cooper poderia se tornar se perdesse a esperança. Ele simboliza o perigo mais aterrador do espaço, não buracos negros, não radiação, não a falta de oxigênio, mas o isolamento eterno, a certeza de estar sozinho para sempre. E se o verdadeiro horror do universo não for a morte, mas o esquecimento, a sensação de que sua voz jamais será ouvida novamente? No silêncio gelado do cosmos, Dr. Man não apenas se desespera, ele se desfaz. 3. A religião e o tempo como Deus. E se o tempo for uma divindade, uma força primordial que tudo governa, independente de nossa vontade? E se não fôssemos nós a moldar o destino, mas ele, impassível e onisciente, a esculpir cada momento de nossas vidas? Em Interestelar, o tempo não é apenas um conceito, é um agente, um arquiteto invisível que entrelaça passado, presente e futuro em uma sutura impossível de ser desfeita. Murphy cresce acreditando que há um fantasma em seu quarto,
uma presença misteriosa tentando se comunicar com ela. No desfecho da história, descobrimos que esse fantasma é, na verdade, seu pai, Cooper, atravessando dimensões para enviar uma mensagem além do véu da compreensão humana. O tempo, então, se revela não como uma simples sequência de instantes, mas como um labirinto onde causa e consequência se confundem. Seus fenômenos, ainda que possam ser explicados por equações que não dominamos, carregam o peso de um milagre. O tempo não apenas testemunha nossas vidas, ele as julga, as define e as esculpe com mãos invisíveis. Ele separa pais e filhos, mas também os reúne. Ele é cruel e generoso, finito e eterno. Mais do que um mecanismo impessoal do universo, o tempo se apresenta como um Deus silencioso e absoluto, inatingível e inevitável. Não podemos vê-lo, mas sentimos sua presença em cada segundo que passa. E, no final, talvez nunca tenhamos tido controle sobre ele, apenas a ilusão de que poderíamos escapar de sua vontade. Se você assistiu até aqui, significa que curtiu. Então faz sentido se inscrever, né? 4. A Terra como uma punição. A Terra interestelar não é apenas um planeta morrendo, ela é um purgatório, um limbo onde a humanidade definha sob o peso de seus próprios erros. Um mundo que antes foi lar agora se torna uma prisão de poeira e desespero, onde cada fôlego se torna mais difícil, cada safra mais escassa, cada dia um lembrete de que os tempos de abundância ficaram para trás. Esta civilização, que um dia ousou alcançar as estrelas, agora se curva sob o fardo da ignorância. Reescreveram a história, apagaram conquistas, negaram a ciência e desperdiçaram os próprios recursos que garantiam sua sobrevivência. Como uma sociedade que esqueceu suas origens, escolheram a cegueira ao invés do aprendizado, e agora pagam o preço com um futuro que se esfarela nas mãos como a poeira que sufoca seus pulmões. As tempestades de areia que engolem cidades não são apenas fenômenos naturais, são símbolos de um castigo inevitável, um lembrete silencioso de que a Terra não perdoa a arrogância humana. A fome que se espalha não é apenas a falta de alimento, mas a colheita amarga de uma geração que desprezou o conhecimento. A humanidade não está apenas morrendo. Ela está sendo julgada. E a pergunta que fica não é se ela pode sobreviver, mas se merece um novo começo. 5. O amor como um paradoxo quântico. O filme já discute o amor como uma força que transcende o tempo e o espaço. Mas poucos exploram a possibilidade de que ele possa ser mais do que uma emoção, que seja, na verdade, um fenômeno quântico, uma força fundamental do universo tão real quanto a gravidade. Assim como partículas entrelaçadas que reagem instantaneamente uma à outra, não importa quantos anos-luz as separem, os laços entre Cooper e Murphy, Brady e Dimmons, existem além das fronteiras do espaço e das leis da física que conhecemos. Não é apenas um vínculo sentimental, mas uma conexão invisível e inflexível, escrita no próprio tecido da realidade. Se o tempo pode se curvar sob a força de um buraco negro, talvez o amor também possa. Talvez ele não obedeça às limitações impostas pela distância ou pelo passar das eras. Talvez ele resista ao inevitável, persista no desconhecido e encontre uma maneira de atravessar realidades. O amor é mais do que um sentimento, ele é um eco que se propaga pelo cosmos, um chamado que jamais se perde no vazio. Ele sobrevive à ausência, desafia o esquecimento, mesmo quando tudo parece desmoronar, sempre encontra um caminho de volta. Conclusão: o buraco de minhoca emocional. E se o verdadeiro buraco de minhoca de Interestelar não for uma anomalia cósmica, mas um portal interno, um elo invisível que une almas separadas pelo tempo e pelo espaço? E se a ciência for apenas a moldura para uma história muito mais profunda, onde as leis que realmente importam não estão escritas em equações, mas no entrelaçamento de consciências que se recusam a se perder? Interestelar não é apenas uma ode à exploração do universo, é uma declaração de amor ao tempo, à esperança e ao mistério que nos define. Ele nos lembra que, por mais vasto que o cosmos seja, nossas conexões são ainda maiores. Que, mesmo diante do infinito,
O que nos move não são apenas dados e descobertas, mas a promessa de reencontros, os laços que desafiam a lógica e a fé imortal de que, de alguma forma, encontraremos nosso caminho de volta. No fim, talvez a maior viagem não seja através das galáxias, mas através de nós mesmos. Talvez o maior desconhecido não esteja lá fora, entre as estrelas, mas dentro de cada um de nós, na força que nos faz atravessar o tempo, na coragem de seguir adiante no amor que nunca se apaga, não importa quão longe estejamos. Você concorda com essa análise? O que mais você percebeu em Interestelar que pouca gente fala? Já comenta sua opinião, porque eu sempre respondo. Curta e compartilhe se essa análise expandiu sua visão sobre o filme. Tem muito mais vindo por aí. Se inscreve agora. Na próxima semana falaremos de Pisque duas vezes, o significado oculto e a psicologia do medo. Não perca!